O Instituto Borborema é uma associação cultural com sede em Campina Grande, na Paraíba. Em nosso canal no YouTube, disponibilizamos gratuitamente palestras, reportagens, entrevistas, aulas e lives. Para que este conteúdo continue a ser disponibilizado, precisamos da sua contribuição financeira através do nosso site ou de doações diretas em nossa conta corrente. Link e conta corrente estão na descrição desse vídeo. Conheça também as nossas formações e cursos online através do link na descrição, institutoborborema.com/loja. Temos também a livraria do IB, com excelentes descontos, parcelamento em até 6 vezes sem juros e entrega grátis para todo o país, a depender da compra. livrariaib.com. E, por último, mas também muito importante, entre agora em nosso grupo no Telegram para ficar informado sobre todas as atividades e conteúdos do IB. t.me/Instituto Borborema. Agradecemos especialmente aos nossos benfeitores. Este vídeo só é possível graças à generosidade deles. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez aqui agradecer a oportunidade de estar falando aqui no Instituto Borborema. Essa minha palestra de hoje, ela tem menos relação de continuidade com as duas anteriores que eu dei aqui agora, que é sobre o sistema político brasileiro e o Centrão, e sobre junho de 2013, o que é que representa junho de 2013 para a política nacional. Mas ela tem uma relação de continuidade direta com a última palestra que eu dei aqui em 2020, que foi ao ar em 2021, sobre segurança pública, e com o curso que eu dei aqui no Borborema sobre segurança pública, certo? E ela se relaciona também com um debate que a gente fez recentemente no Crítica Destrutiva, numa discussão que ficou a respeito da necessidade de haver políticas de lei e ordem no Brasil e quais são os problemas relacionados ao crescimento estrutural e avassalador da violência no país nos últimos anos, certo? Ela aparece pelo título, né, Cidadão Armado, Cidade Segura, Direito de Defesa, Dever de Proteção. Ela parece uma palestra pelo título na linha de outras palestras e de outros cursos que se dão no âmbito desse campo da nova direita hoje, sobre direito à arma, certo? A discussão sobre por que arma é um direito, por que ter arma não é um problema, por que ter arma, na verdade, pode influenciar mais positivamente na redução da criminalidade e da violência do que negativamente, enfim, na linha de continuidade com um trabalho que vem sendo desenvolvido aí nas últimas décadas pelo pessoal pró-arma, né? Então, figura de destaque feita Marco Paulon, Benê Barbosa, que tem um trabalho excelente em relação a isso. E justamente porque eles têm um trabalho excelente em relação a isso, eu não vou tentar fazer igual, certo? Eu vou passar um pouquinho pela discussão que eles abordam, mas eu vou tentar ir além dela e ultrapassar a linha da ideia da necessidade de você ter um mero porte ou posse de arma, certo? Para a parte em que você deveria ou poderia, ou como você poderia se tornar um elemento ativo na segurança da sua comunidade, da sua vizinhança, do seu bairro, certo? Isso aqui não é um curso sobre vigilância comunitária, não é um curso sobre home defense, certo? Isso aqui é mais uma discussão sobre princípios envolvidos nesse tipo de abordagem para a relação à segurança pública e possibilidades que estão imbricadas nisso. A gente vai falar um pouquinho sobre experiências de outros países, falar um pouquinho para vocês sobre a experiência dos países, sobre como é que foi feito e, de certa forma, para que sirva também para iluminar caminhos possíveis para as pessoas que estiverem vendo que queiram fazer isso na sua rua, na sua casa, no seu bairro, etc. Certo?
É uma abordagem inusual aqui no Brasil, para dizer o mínimo. Vamos lá. Bom, eu não vou ficar me prolongando muito para tentar explicar para vocês de por que é que direito à arma é um direito natural ou por que é que vocês podem ter acesso a isso. Não que eu estou pressupondo que vocês, todo mundo que está ouvindo essa palestra, saiba o porquê disso e saiba a importância disso, mas porque, como eu falei, esse é um assunto que nessa esfera pública, nessa nova esfera pública que está surgindo no Brasil, com o advento da internet, das redes sociais e a apropriação dessas tecnologias pela nova direita, já é um debate que já é feito com mais qualidade por gente com mais capacitação nesse tema do que eu, certo? De certa forma, eu também pressuponho que quando você abre uma palestra dessa, você meio que já está convencido que você deveria ter direito à arma, certo? Então, estou pressupondo, posso estar pressupondo errado, que a maioria de vocês pressupõe que a possibilidade de você defender a si mesmo e o meio que você tem de defender a si mesmo hoje é a arma de fogo, ela tem a ver com o seu próprio direito ou a sua própria possibilidade de existir, certo? Já que não há qualquer outro direito sem esse. Se você não tem direito a existir, você não tem direito à vida, você não tem direito a mais nada, certo? Então, se você não tem direito aos meios de garantir a sua existência e a sua vida, falar de outros direitos, direito de propriedade, direito individual, de liberdades individuais, direito à liberdade de expressão, é algo que não faz o menor sentido, certo? Quando estou falando aqui de direito natural, é uma discussão complexa e também que já foi feita por gente, ou que é feita por gente bem mais capaz do que eu, no sentido de que eu não tenho uma formação de jurista, assim como eu não tenho uma formação de filósofo, certo? E a gente tem que entender que, quando se fala de direito natural, tanto uma palavra como outra, a depender da tradição que você aborda, ela pode ser defendida, entendida de maneiras diferentes, certo? Existem pelo menos 5 ou 6 acepções diferentes para a palavra direito, e ainda mais acepções análogas ou analógicas para a palavra natureza, certo? Então, a forma como se entendia o direito natural na Revolução Francesa é completamente diferente da forma como se entendia o direito natural no século XIX ou o direito natural no tomismo, no realismo aristotélico tomista, certo? Então, isso é uma expressão que, no debate público de hoje, ela é menos inequívoca do que ela parece, certo? Só para dar um exemplo, por exemplo, quando as pessoas ouvem a ideia de direito natural, elas costumam remeter à ideia de uma regra moral escrita na eternidade em que você não poderia descumprir essa regra, como se fosse uma constituição que precede qualquer outra constituição, um conjunto de regrinhas que precedem qualquer outro conjunto de regras, certo? O direito natural, num realismo moderado, no sentido aristotélico tomista, ele é um pouco mais que isso. Ele tem a ver com a procura do justo natural, certo? Que se refere uma procura pela justiça, ou seja, no sentido da correta atribuição ao que cabe a cada um, conforme a sua posição na sociedade, ou na existência, ou no cosmos, certo? Ou seja, o direito natural, o direito é alguma coisa que está escrita, de certa forma, na ordem mesma das coisas, mas não necessariamente como uma tábua de regras que todos devem cumprir, mas como algo que faz parte da própria estrutura da realidade, que tem a ver com a finalidade do homem. Por exemplo, se a finalidade maior do homem é glorificar a Deus, e o homem é impedido de cumprir esse direito na medida que ele é assassinado, é óbvio que ele tem um direito à vida e não ser assassinado, porque senão ele não pode cumprir uma finalidade para o qual ele foi criado na própria ordem natural das coisas, certo? A ordem natural das coisas, de novo aí, entendendo a natureza não como os modernos entendem a natureza, ou seja, como esse mundo da esfera da biologia, das forças sensíveis e tal, mas a natureza como criação divina e como um sistema de coisas em relação de hierarquia, certo?
Como eu falei, daí é que a gente entende, pensando nessa forma de direito natural, que o direito à legítima defesa é apreensível quase por obviedade. Se você não tem direito à legítima defesa, você não tem direito a existir. Se você não tem... Quer dizer, é algo que você vê quase escrito na ordem da realidade. O animal que é atacado, ele se defende. Certo? O animal que é atacado, ele se defende, porque se ele não se defender, ele não existe. Ele não consegue se perpetuar. Ele não consegue se multiplicar, ele não consegue sobreviver. Então, de certa forma, qualquer pessoa, a autodefesa é um direito natural. Como é que você pode dizer para o ser humano que ele não tem direito a se defender? Faz o menor sentido. E é engraçado que quando a gente vai ver, por exemplo, no Código Penal, ele guarda um pouco dessa acepção, certo? Então, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, quando o Código Penal define assim, ele não está nem dizendo assim que, porque é crime. Não, ele não está nem explicando demais. Ele só está dando uma explicação óbvia do que é a autodefesa, que refletiria, o direito à autodefesa, que refletiria, de certa forma, a mesma explicação, quase de dicionário. Se alguém quisesse dizer o que é que eu estou fazendo quando eu estou fazendo autodefesa. É exatamente isso aqui. E ele vai dizer que isso aqui é um direito estabelecido sem muita polêmica em relação a isso. Certo? É claro que alguns juristas tentam argumentar que há aí um pulo entre o direito à autodefesa e o direito a ter o meio de se defender. Ou seja, o direito a ter o meio, que a arma seria o seu meio, o direito da autodefesa. Não, mas não é porque você tem direito à autodefesa que você não tem direito à arma. Porque aí é uma questão de proporcionalidades e é óbvio que se você está sendo atacado por alguém com arma de fogo ou por alguém mais forte que você precisa de um meio que garanta a sua possibilidade de se defender, e esse meio disponível hoje, mais disponível, mais acessível para todo mundo, é a arma de fogo. Né? Não são as próprias mãos. É uma arma de fogo. Certo? Isso é só uma introduçãozinha para que a gente entenda que o argumento em relação a porte de arma de fogo, ele não passa, ou ele não deveria passar por um debate utilitarista, que se costuma muito fazer. Né? Qual é o debate utilitarista? O utilitarismo, ele basicamente, ele define uma coisa como certa e errada através de um cálculo de custo-benefício, cálculo de meios e fins. Ou seja, é útil ter uma arma de fogo? Ou a quantidade de dano potencial que as pessoas terem arma de fogo vai causar é menor ou maior do que a quantidade de benefício potencial que haveria em elas terem arma de fogo? Certo? Muitos liberais discutem o direito à arma de fogo, mesmo aqueles que defendem, discutem em relação a isso. Quando eles discutem em relação a isso, eles geralmente se tornam reféns de debates estatísticos. Que é tipo, isso aqui mostrou que diminuiu a violência. Aí o outro diz, não, mas isso aqui mostrou que aumentou. E aí fica um debate entre cientistas ou pseudocientistas, dizendo assim, qual foi o teu método? O teu método é correto, o teu método é incorreto e tal. Então, assim, não é algo que tenha, no meu entender, validade, além de uma validade meramente retórica. Certo? Então a gente deveria ter a noção básica de que é um direito natural seu, certo? E só do ponto de vista do convencimento de pessoas na esfera pública que não conseguem entender direito, por exemplo, o que é o conceito de direito natural, uma estatística poderia servir para fundamentar o debate. Quando a gente olha para a estatística, o que é interessante é que, pelo menos em relação a isso, os números estão do lado de quem defende arma de fogo. Há pesquisas que dizem o contrário, mas, digamos assim, os grandes levantamentos consistentes dão conta que faz sentido a ideia de que se as pessoas tiverem arma de fogo, tem menos crime, tem menos violência, elas têm direito a se defender, etc. Por exemplo, vocês podem ver no slide aí, 25 países mais armados do mundo. Essa estatística é arma de fogo por 100 mil habitantes, certo? Estados Unidos, o país mais armado do mundo, seguido do Iêmen, 24º Iraque. Mas nenhum desses países aqui, eles são conhecidos publicamente por problemas de violência, né? Problemas de violência. O único país desse aqui, salvo engano, que é uma ditadura, é o Iraque, certo? Para olhar aqui do outro lado, os países mais violentos do mundo são países que a imagem pública que a gente tem deles são de lugares caóticos, certo?
E são os 25 países com maiores índices de homicídio do mundo. Então, Honduras, 90,4%, Venezuela, 53,7%, Belize, 44,7%. Quando a gente fala, só para esclarecer para o público que talvez não entenda, 90,4 homicídios a cada 100 mil habitantes. O que se faz com essa estatística é o seguinte, a cada 100 mil pessoas, quantas pessoas estão morrendo de violência por arma de fogo? Por que é interessante saber essa taxa? Porque quando a gente vai, por exemplo, acompanhar o crescimento do crime num país, é óbvio que, mesmo numa situação natural, estatisticamente falando, se a população cresce, o número de homicídio cresce. Naturalmente falando. Né? Digamos que houvesse aí um número de homicídio razoável numa sociedade saudável, um homicida, já que homicidas sempre haverão, já que pecado sempre haverá, certo? Então, você imagina um número de homicídios aí, 10, uma cidade que seja razoável que haja, uma cidade muito grande, 10 homicídios por ano naquela cidade. Se a população crescer 10%, esse número cresce 10%. Dentro dessa normalidade estatística, certo? Então, se a gente não... A proporção de homicídios por população dá uma medida para a gente acompanhar o processo no tempo, tá? Então, Honduras, 90,4%, país mais violento do mundo, não está nem perto do seu país mais armado do mundo. Nenhum daqueles países dos 25 mais armados está nessa lista dos 25 mais violentos, o que deveria dizer alguma coisa para a gente, certo? Estados Unidos. Esse número é interessante. Estados Unidos, como a gente mostrou aí, país mais armado do mundo, tá? 20 mil homicídios por ano, na média dos últimos anos. Às vezes mais, às vezes menos. Então, 20 mil homicídios por ano, na média. 41% dos americanos vivem em um lar com arma de fogo. Entre 1960 e 2006, os estados que não têm o que a gente chama de lei de porte velado de arma de fogo tiveram 86% mais crime violento. Lei de porte velado de arma de fogo, só para ficar esclarecido aqui, é porque nos Estados Unidos há uma distinção. Você tem estados em que, para você poder andar armado, você tem que ter algum tipo de autorização. Você tem estados que você não pode andar armado. Você tem estados que você pode andar armado desde que a arma esteja exibida no coldre, né? Então, se você tiver com a arma exibida no coldre, você pode andar armado. E tem uns estados que tem a lei do porte velado, que você simplesmente pode andar armado com a arma escondida em qualquer lugar. Você não tem a obrigação, né, de declarar ou de mostrar que você está armado. É óbvio que do ponto de vista digamos assim, de uma visão meramente natural de situações possíveis de confronto armado, é óbvio que você está de porte velado é mais útil, né? É mais útil. E é óbvio que num estado em que todo mundo tem que dar armado, tem que dar exibindo a arma, quem não está exibindo a arma, ou é um potencial meliante ou é uma potencial vítima. Porque não estaria pronta para se defender. Em estados que você pode andar com porte velado de arma de fogo, significa basicamente que não dá para saber quem está armado e quem não está. Então esse elemento de cálculo circunstancial entra na cabeça e no cálculo de qualquer pessoa. Não só um meliante que queira assaltar e matar alguém, mas até uma pessoa que está discutindo na rua, certo? Com outra, ela não costuma pensar que vias de fato é possível num estado que todo mundo pode estar potencialmente armado, certo? Quando estados adotam leis que permitem o porte velado, os homicídios caem 8%, os estupros 5%, os assaltos 7%. Tá? Essa estatística de 1960 a 2006. Para homicídios, né, porque se a gente pegar homicídio em vez de crime violento, a diferença entre estados que não têm lei de porte velado é que tem 127% a mais de homicídios. Entre 760 mil e 2 milhões de usos defensivos de arma de fogo registrados todos os anos nos Estados Unidos. Você tem ideia do que significa isso? É o uso que alguém ou declarou ou deu na queixa que usou arma de fogo para se defender. Isso não significa que ela atirou, isso não significa que ela matou o agressor, isso não significa nem mesmo às vezes que ela tenha sequer apontado a arma. Então a gente pode ver, tem um número aqui que mostra mais para frente, ó, tá aí.
em 95% desses casos de uso defensivo da arma de fogo, só mostrar a arma, só mostrar que estava armado é o suficiente para dissuadir uma agressão. Ou dissuadir um crime. Então, vários casos que acontecem cotidianamente nos Estados Unidos, alguém tenta forçar uma porta, tenta arrombar uma porta, uma mulher que está sozinha na casa só faz mostrar a arma, bate com a arma na janela, o cara sai correndo, chispa e nunca mais volta naquela casa. Ou então alguém que vai agredir alguém no meio da rua, uma gangue, que vê uma gangue de preto ou de mexicano, que vê um cara num bairro de preto mexicano, um cara branco, e aí vão agredir o cara por questão racial, e aí começa a xingar o cara, começa a levar a voz, começa a ameaçar, o cara só vai mostrar que está armado, e o agressor se dissipa. Tem até um caso famoso, e o Josias Teófilo, no cineasta, conta, que aconteceu quando ele foi visitar o Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho morava em Pittsburgh, numa região que tinha muito negro, tinha muita gangue de negros, etc. E o Josias estava saindo na rua, e aí ele disse que não entendeu nada, porque saía para tirar foto, e os negros começaram a xingar ele. Xingando ele, branquelo, não sei o que, ele, que é aquele tamanho de Josias, ficou meio intimidado, contou para o Olavo de Carvalho, e o Olavo de Carvalho fez: peraí, meu filho. Amarrou um coldre com um revólver ao redor da cintura dele e fez: vai tirar suas fotos. E aí ele disse que nunca mais, quando ele andava com o revólver com o coldre, nunca mais ninguém falou nada e ele ficava tirando fotos à vontade. Então, um caso clássico: você se mostra a arma, qualquer agressor em potencial simplesmente se dissuade e esquece de fazer isso. Tá? Então, por que isso acontece? Bom, basicamente porque a arma equaliza a força entre forte e fraco. Certo? E os números provam isso de maneira brutal. Por exemplo, a mulher que oferece resistência armada, isso tudo nos Estados Unidos, tá? Pesquisa. A mulher que oferece resistência armada no ataque tem 2,5 menos chance de ser vítima do que a que não oferece resistência armada. Essa probabilidade sobe para 4 vezes mais chance de ser vítima quando a mulher oferece resistência desarmada contra o atacante. Certo? Ou seja, numa escala de probabilidades, é mais provável ser vítima se você tentar reagir sem arma do que se você não reagir, e é menos provável do que todas essas outras se você estiver armado e você reagir, você não ser vítima de violência. Tá? Para homens, esse comportamento diante do agressor tem 1,4% mais chance de resultar em ferimento sério ou morte. Quando a mulher carrega arma de fogo nos Estados Unidos, comparando as situações de cidade para cidade, estado para estado, chega à conclusão que quando ela pode carregar, o efeito de redução de homicídio feminino é de reduzir de 3 a 4 vezes mais a redução do homicídio feminino nos Estados Unidos pelo porte, não pela posse, pelo porte de arma de fogo. E aí é óbvio, né? Fazem alguns levantamentos, apontam, mas eu até acho que o levantamento está meio estranho, que diz que 56% dos criminosos afirmam que não atacariam jamais uma pessoa que soubesse que ela estava armada. Eu acho que é mais do que isso, sinceramente, certo? Mas, como o criminoso é bravateiro também, a gente coloca aí talvez 30% desses 44 que sobraram na conta da bravata, né? É claro, vale a pena falar um pouquinho disso? Vale. Desculpa. Acidente. Isso é um ponto interessante. Eu estava conversando aqui com um colega e ele estava contando que num clube de tiro aqui de Campina Grande, quando o pessoal chega querendo tirar arma de fogo, faz todos os testes, tira toda a autorização, compra a arma de fogo, tira a CAC, né? Vira a CAC, compra a arma de fogo. Pouco tempo depois está dizendo para o cara que vendeu que quer devolver, tentando reaver o dinheiro de volta. O que é que ele tentou reaver o dinheiro de volta? Porque quando ele chegou em casa com a arma, a mulher dele disse que não aceitava, que a arma era muito perigoso, que a arma mata e ameaçava separação. O cara não quer perder a mulher, é frouxo, né? Devolve a arma de fogo, certo? O argumento ali é sempre o argumento do acidente, né? O argumento de que a arma causa um acidente. É um argumento muito comum em mulheres, não se pode desprezar totalmente, assim, não discutir isso com elas, porque é comum principalmente com a ideia de criança, né? Criança, arma de fogo, mata de fato,
Criança é curiosa de fato, é difícil educar a criança de verdade, é por isso que instituições como Borborema existem, porque educar crianças é algo complicado, certo? E os pais têm medo, as mães têm medo que a criança pegue uma arma de fogo e mate o irmão, se mate, etc. Só que o complicado é que até a estatística nesse ponto está ao favor da posse da arma, do porte da arma. Ou seja, mesmo que a gente considerasse o debate utilitário, que eu falei, que é o que não tem muita utilidade na esfera pública, mas é interessante saber desses dados para que se possa, digamos assim, argumentar publicamente em relação a isso, mesmo que a gente considere no campo do debate utilitário, e mesmo considerando um problema como acidente, que acidente de fato acontece, a arma de fogo não é um problema tão sério. Estados Unidos, 30 mortes anuais é o número de óbitos acidentais causados por arma de fogo quando o atirador achava que se tratava do invasor. Ou seja, um carteiro, um bêbado que encosta na soleira da porta sem saber, o cara vai lá, se assusta e pá, dá um tiro. 30 óbitos anuais nos Estados Unidos, que tem mais de 350 milhões de pessoas. Esse número é absolutamente irrelevante. Se ele parar para pensar, mais pessoas morrem afogadas em piscina do que isso. 330, para vocês terem ideia, é o número de pessoas mortas acidentalmente pela polícia. Ou seja, é mais perigoso você ser abordado pela polícia americana do que você ter uma arma de fogo e matar alguém por acidente. Certo? Ninguém, a não ser os caras, os malucos do Black Lives Matter, os democratas, vão dizer que por causa disso a gente tem que acabar com a polícia. Certo? Então, se não tem que acabar com a polícia, não tem que acabar com a arma de fogo. 2006, 642 mortes por disparo acidental de arma de fogo nos Estados Unidos, que já é outro tipo de acidente. Mesmo assim, 642. Vamos lá para o número lá atrás que eu falei. 2 milhões de crimes anualmente evitados por porte de arma de fogo. 2 milhões, até no argumento utilitário, 2 milhões de crimes evitados por porte de arma de fogo compensam, no argumento utilitário, 649 mortes por acidente. Que não é culpa de ninguém. Acidente é acidente. Certo? Aí vamos lá comparar com outros números. Estados Unidos. Morte de crianças por acidente de carro no mesmo ano. 1.305. Atropelada. 392. Afogamento. 651. Queimadura. 348. É mais perigoso ter um fogão. É mais perigoso ter uma piscina. É mais perigoso ter uma banheira. É mais perigoso ter um balde grande, um carro, do que ter uma arma de fogo em casa, para o seu filho. Certo? Ele não mostrou por engasgamento, que é uma coisa que mata muita criança, mas provavelmente é mais perigoso comer feijão também, do que ter, e comer pipoca, e comer surpresa de uva, do que ter uma arma de fogo. Certo? Já que mais provavelmente mais crianças morrem disso do que pelo simples fato de haver uma arma em casa. Onde é que estão essas estatísticas? Prioritariamente nos livros de John Lott, né? Então, pode dar uma pesquisada. Small Gun, Less Crimes ainda não foi traduzido, é o que tem mais dado. Eu acho que ele não foi traduzido porque tem muito dado, porque é um livro de apresentação de pesquisa do Lott, certo? Isso para quem quiser simplesmente estar mais bem municiado no debate público ou quiser tirar dúvidas a respeito disso, certo? Bom, mas é Estados Unidos, vamos lá para o Brasil. O Brasil tem menos dado. Tem menos dado por vários motivos. Primeiro, tem muita gente que tem arma ilegal em casa mesmo, porque não conseguiu tirar. Agora está cada vez menos, né? Porque estão conseguindo tirar. Quando tinha muitos bloqueios para arma de fogo, muita gente tinha arma fria em casa para se proteger. Ninguém vai dar queixa da polícia quando se protege com arma de fogo. Certo? Outro motivo também, mesmo com a arma em casa, a legislação brasileira é extremamente perniciosa e muita gente que se defende com arma de fogo prefere não relatar. Porque senão pode vir um promotor, pode ter um delegado de polícia, querendo saber o detalhezinho. Ah, mas, por exemplo, só para dar um exemplo bem claro, que eu estava discutindo aqui mais cedo, a legislação brasileira, legislação americana em determinados estados americanos, se você entra na propriedade do sujeito,
sem autorização dele, ele tem autorização para atirar em você. Ele não precisa justificar. Ele não precisa olhar se você está armado ou se você não está armado. Aqui no Brasil a coisa é tão perversa que se alguém, por exemplo, você está numa fazenda e alguém entra na tua fazenda e atira contra você e você começa a atirar contra aquele agressor e ele sai correndo e vira de costa, não importa se ele saiu correndo para procurar uma cobertura, se ele saiu correndo para fugir, se ele saiu correndo para sei lá o quê, fazer qualquer coisa, para procurar um lugar melhor para atirar você. Se você atira nele pelas costas, você pode ser condenado. Mesmo numa situação de tiroteio. Porque não correu. Claro, nem todo mundo vai ser, depende do advogado, depende do promotor, depende do juiz. Mas ele pode ser, certo? É uma situação absolutamente abalucada, mas é assim que acontece. Da mesma forma, por exemplo, se tem um agressor entrando na sua casa, ele está atirando contra você, você atira nele, ele cai no chão, e aí ele bota a mão na barriga ou levanta a mão. Rápido. Se tiver um registro técnico disso, e você deu um tiro nele, no susto, você pode ser preso. Porque pode ter um promotor que alegue, não, mas ele levantou a mão para pedir piedade. Ele botou a mão na barriga para... por causa da dor. Por causa da dor. Mas qualquer pessoa que analisa o caso friamente sabe que na hora H a adrenalina está no alto, você está com a visão de túnel, você não consegue enxergar direito e perfeitamente todas as coisas. A maioria das pessoas não está acostumada a lidar com essa descarga de adrenalina e o cara estava atirando contra você. E você deu 2 tiros, o cara caiu e você deu mais 2, porque você estava assustado. Dependendo da situação, um promotor pode tentar alegar que foi homicídio doloso e você vai em cana. Então, é um país que a gente não tem dados sobre crime evitado. Em parte também porque esses dados sobre crime evitado, eles também vêm de surveys de vitimização bem feitos. Vitimização é um survey que a gente faz para tentar mensurar crimes que aconteceram ou poderiam ter acontecido, mas não foram registrados. Por exemplo, uma coisa é o crime que está lá registrado, quantos celulares foram roubados em Campina Grande, está lá na delegacia. Outra coisa é, se eu fizer um estudo estatístico com uma amostra boa, eu descubro que talvez 40% a mais das pessoas em Campina Grande tiveram um celular roubado além do que está lá registrado na delegacia. Porque elas falam. Elas não foram na delegacia registrar, mas falam. Então, um survey sobre crimes evitados teria muita utilidade pública, como teve nos Estados Unidos. Porque as pessoas simplesmente contam. Se ela não conta o que aconteceu com ela, ela conta o que aconteceu com um parente dela. O que já vale para muita coisa. Então você consegue ter uma ideia de que eu entrevistei 5 mil, 10 mil pessoas e das 10 mil, cada um delas, sei lá, relatou 4 casos. Isso dá uma potência estatística forte para a gente de crime evitado por arma de fogo. Mas no Brasil a gente não tem isso. Mesmo assim, vamos lá. 2019, 54 mil, eu não peguei o dado mais atualizado, mas 2019, 54.300 licenças aprovadas pela PF, 147.800 pelo Exército. É interessante pegar o 2019, que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, que é o primeiro ano que começa a coisa a ficar mais liberalizada. Certo? Com o Temer estava um pouquinho melhor, mas com o Bolsonaro, de fato, a orientação dentro da polícia e do Exército para não barrar a coisa. Para não barrar a coisa, para a coisa ser mais fácil, se você tivesse seguido todas as exigências legais. Então, dá um aumento só em 2019, na ordem de 98% das licenças aprovadas pela PF e 68% pelo Exército. No mesmo ano, o país registra recuo de 17,7% dos homicídios. Nos últimos anos, isso se repetiu. O número de licenças só aumenta todo ano, o número de homicídio reduz, com uma pequena variação durante a pandemia, que pode ser discutida, mas uma pequena variação para cima, depois voltou a reduzir. Isso significa que quase a totalidade das ONGs brasileiras e dos institutos de pesquisa que costumam divulgar estatísticas sobre esse assunto, ou está simplesmente falando falácia a respeito do assunto, ou está simplesmente divulgando dado falso. Acho que um exemplo bem claro, ou manipulando dado. Um exemplo bem claro de manipulação. Uma pesquisa do Sou da Paz, que dizia que... Cadê? As 5 armas mais usadas pelo crime no Brasil. Primeiro, a revólver Taurus 38.
pistola Taurus .40, segunda. Revólver Rossi .38, pistola Taurus .380, revólver Taurus .32. 30% das armas apreendidas no Brasil, usadas em crime, de revólver Taurus. O que é que o Senhor da Paz diz? E outras pesquisadores de esquerda multiplicam. Que isso era arma fabricada no Brasil. A Taurus é uma marca nacional. Então era arma fabricada no Brasil, é uma arma que foi roubada de um cidadão de bem que tinha arma e foi usada para o mal. Só que o problema, gente, é que a Taurus exporta arma também. E ela exporta arma para países vizinhos ao nosso, em que a legislação para se adquirir uma arma de fogo é quase inexistente em alguns casos. Uruguai, Paraguai. O mais fácil do mundo é comprar uma arma de fogo no Paraguai. Então o que é que acontece? Qual é a dinâmica do tráfico de arma de mão no Brasil? A arma é vendida legalmente no Paraguai, vagabundo atravessa a fronteira do Paraguai para comprar maconha. No Brasil há algumas grandes rotas de tráfico de drogas e de armas, mas no Brasil é o seguinte, se você olhar a chamada Rota Caipira, que vem lá pelo Centro-Oeste, atravessa São Paulo, pega o Porto de Santos, vem para o Rio de Janeiro. Essa droga é cocaína da Bolívia, maconha do Paraguai. E tem a chamada Rota de Solimões, alguns chamam de Rota de Solimões, que é a do norte, né? Que é basicamente a cocaína da Colômbia e do Peru, certo? A mesma rota de droga são usualmente a mesma rota de arma. Porque são mesmo vagabundos. O cara não é um especialista numa coisa só, né? Então ele atravessa a fronteira para pegar maconha no Paraguai e ele pega um bocado de arma. Ele pega um contrabandista de Muamba, pega também uma ou outra e vai trazer para cá. E essa arma vai circular no mercado de fogo, fabricada no Brasil, mas saiu do Brasil, foi para o Paraguai, alguém comprou no Paraguai, jogou no mercado legal brasileiro. Compensa do ponto de vista do crime. Porque um revólver 38 hoje está 6 mil, 5 mil reais pela alta do dólar. No Paraguai você vai comprar a R$1.000, por aí. Não, comprar R$1.000, você vai revender ele a 3 mil no mercado negro, 4 mil no mercado negro, certo? Você vai revender ele, vai ter um lucro, dificilmente vai ser pego. A gente sabe que o número de apreensão de droga e de arma aumentou muito nos últimos anos, mas não há que se alimentar a menor ilusão de que isso signifique redução substantiva do tráfico de drogas no país. Por quê? Porque a fronteira brasileira é imensa. A arma e a droga ela não vem só para o caminhão, ela vem para o avião baixo, de pequeno porte, entendeu? E a fronteira do Brasil é imensa e ainda há um problema brasileiro que tem que ser corrigido do ponto de vista da defesa, que o grosso dos contingentes da Força Armada está nas grandes capitais. Não está nas fronteiras ainda. Certo? Então, apesar de ter melhorado muito o policiamento de fronteira, o controle de fronteira, ele está longe de representar algo significativo do ponto de vista do impacto real para acabar com o crime organizado no Brasil. Então, isso é só uma ilustração para que a gente entenda, por exemplo, um argumento falacioso normal. A ideia de que você não deve ter arma porque você pode ser roubado e aquela arma vai ser usada para matar alguém de bem. Não, ele não precisa disso. O vagabundo não vai precisar disso. O vagabundo vai encontrar arma de fogo onde ele quiser, geralmente vinda do Paraguai, arma de mão vinda do Paraguai, e comprada a um preço bem barato e às vezes com menos risco do que ele precisa para tentar invadir sua residência para roubar uma arma. Certo? Outros livros interessantes para quem quiser, como eu falei, Flávio Quintela, Benê Barbosa, o Marcos Paulon, são melhores do que eu nesse campo. Vale a pena ler, para quem quiser se interessar sobre o assunto. Vale a pena completar esse tipo de informação. É interessante, né? Só um dado aqui. Brasil, homicídios no Brasil até 2019. 1980 até 2019. 1980 começa uma escalada galopante de crime, absolutamente galopante no país. Certo? O Estatuto de Desarmamento é aprovado em 2006. 2003. Os números galopantes continuam. A violência continua crescendo. Não tem impacto significativo real absolutamente nenhum. Outro ponto também pouco falado. Tem pesquisas que mostram assim, um pequeno recuo e depois um crescimento.
que pouca gente fala também, e inclusive poucos defensores pró-armas falam, é que o Estatuto do Desarmamento, ele dá um instrumento de flagrante delito muito útil para a polícia. E a maioria das prisões da polícia brasileira são por flagrante delito. Certo? Prender alguém, um meliante com arma de fogo por flagrante delito, significa que mesmo que ele passe 5 anos na cadeia, ele passa 5 anos sem roubar ninguém na rua. Porque estava com porte de arma de fogo. E basicamente, quando aprova o Estatuto de Desarmamento, o cidadão de bem tem medo, passa a ter medo de andar com arma ilegal na rua. Mesmo que ele muitas vezes tenha uma arma fria em casa, ele fica com medo de andar com a arma na rua. Então ele esconde a arma que ele tem em casa, quando ele não entrega, né? Não tem medo suficiente para pegar e entregar a arma, ele esconde ela, não anda na rua, vira um identificador automático de meliante para a polícia, entendeu? E uma desculpa automática para tirar o cara de circulação. Então, durante o tempo, quando as polícias sabem aproveitar isso, dá em mais prisão mesmo. Mais fácil aí. Por quê? Porque às vezes o cara não tem nem passagem pela polícia. Se eu abordo o cara e o cara não tem nada, não tem arma, não tem nada, mesmo que o cara evidentemente seja ou pareça um vagabundo, eu não posso levar o cara na delegacia, se o cara tiver identificação. Agora, se o cara tiver armado, a gente já sabe o que estava armado. Eu levo ele na cadeia e ele fica um tempo preso. Então, esse impacto inicial, aparentemente, na minha opinião, que se mostra um pequeno rebote estatístico que também volta a crescer, deve ter sido por causa disso. Possivelmente por causa disso. Nenhum estatístico que se debruçou sobre o problema, fizeram grandes estudos e tal, estatísticos no Brasil, consideraram essa possibilidade. Quer dizer, nenhum deles nem analisa, por exemplo, qual foi o impacto que teve aumento de prisão na mesma época, as reformas eventuais da polícia, que a polícia foi melhorando também. Foi melhorando sua capacidade de prender gente dentro do tempo. E ninguém analisa isso, ninguém leva isso em conta. Mas interessante o seguinte, 2019 é uma queda. Interrupção brusca. 2017 é o auge desse negócio. 63 homicídios, 60 mil estupros, mais de 500 mil roubos. Por que esse país é assim? E aí bate um ponto, que é algo que eu expliquei no meu curso sobre violência no Brasil aqui. Cada aula é tentando explicar um pouquinho dessa dimensão. Processo que torna o Brasil um país extremamente violento. Ele é um processo que tem causas longínquas, dinâmicas que se retroalimentam e situações que vão piorando exponencialmente. Divórcio no Brasil, coincidentemente, é aprovado nos anos 70. Nos anos 80, explode a criminalidade violenta no país. Certo? Você está dizendo que é por causa do divórcio e tal? Tem a ver. Pode explicar um pouquinho mais isso. Esse é outro problema da dimensão do estudo sobre crime e violência no Brasil, é que a universidade nunca pesquisa o que importa. Se vocês terem uma ideia, tem um meta-estudo que foi feito. Meta-estudo, basicamente, você deve ter ouvido muito isso na pandemia, mas meta-estudo é basicamente o seguinte, um resumo para leigo. Quando você tem vários estudos estatísticos que apontam para vários resultados possíveis diferentes, você faz um meta-estudo, que é uma revisão desses estudos e uma classificação do rigor metodológico que cada um empregou. E aí você tenta fazer um peso e medida para dizer qual era o estudo mais correto e qual era o mais incorreto. Eu li um meta-estudo de 2020 que ele pegava 3.400 estudos estatísticos sobre família em delinquência, sobre divórcio em delinquência, realizados no mundo anglo-saxão nos últimos 20, 30 anos, 3.400. Aí fazia um apanhado lá, o que é que tinha que ser descartado, o que é que era fraco e tal, não sei o quê. E no final ele dizia, era positivo mesmo. A correlação era positiva. Aumento de divórcio, aumento de crime e tal, positivo em todo canto. Não existe um único estudo estatístico sobre isso no Brasil. Nenhum. Isso é uma coisa interessante também para quem quiser aprender como é que funciona o debate público da ciência. É que muitas vezes a gente fica pensando que os cientistas estão só manipulando o dado. Tem cientista de fato que manipula. Estatística é uma disciplina com histórias de manipulação clássicas. No Brasil não é diferente, certo? Mas tem cientista que simplesmente se recusa a fazer a pergunta certa do seu objeto de pesquisa. E aí, por você se recusar a fazer a pergunta certa, você nunca vai ter a resposta correta.
Então, se você exclui do seu universo de perguntas possíveis um negócio chamado família, você nunca vai chegar à conclusão que existe um problema estrutural na família brasileira que se reflete nos altos índices de criminalidade do Brasil. Tá? Então, de fato, é um problema que ele pode dizer que começa na família, mas ele passa hoje pela escola, ele passa por uma degradação das vizinhanças, ele passa por uma degradação do mercado de consumo, pela forma como as pessoas consomem, pela forma como as pessoas desfrutam do prazer. Porque se não houver gente querendo usar droga, não haverá mercado para a gente vender droga. Isso é verdade. Isso é verdade. O que não significa que tem que liberar droga porque tem gente querendo usar droga. Nada a ver com isso. Mas, de fato, não tem uma feira livre de droga que não tenham compradores de droga. Certo? Tem muita gente querendo usar nesse país. E se tem muita gente querendo usar nesse país, é porque há um problema que começa anterior a isso que faz a pessoa querer usar droga. Certo? Isso tem a ver com família, tem a ver com escola. Isso degrada nossas vizinhanças. Isso degrada a nossa capacidade de vigiar uma rua, de ter ampla visão sobre ela. Isso atomiza as relações no país. Isso torna as comunidades e as vizinhanças e as escolas brasileiras hoje e as famílias vítimas digamos assim, vítimas de sequestro por sociopatas e psicopatas que começam a abundar nesses locais. Então, favelas brasileiras, boa parte das favelas brasileiras hoje, elas funcionam como uma espécie de microcosmos daquela descrição que o Andrei Lobachevsky faz no Ponerologia, né? Que ele fala sobre a ideia de que determinados regimes políticos, principalmente revoluções, são apropriados por pessoas com características de psicopata e pelo fato de serem apropriados por pessoas manipuladoras, sem remorso, cruéis, violentas, incapazes de tarefas cotidianas, indisciplinadas, etc. Essas pessoas se apropriam desses regimes e porque elas se apropriam desses regimes, elas começam a excluir naturalmente as pessoas que conseguem progredir, que conseguem trabalhar, que estudam, que são sérias, que são aplicadas. E a sociedade toda começa a se perverter e ela começa a se tornar disfuncional. Esse é o cenário hoje de uma comunidade brasileira. De uma favela brasileira. E não precisa de muita imaginação para isso. É só você pensar o seguinte: o que é que significa para uma determinada rua pobre, por exemplo, aquele dono de mercadinho que ganha dinheiro naquela rua, ele ser roubado 12 vezes no ano? Significa que ele não investe para melhorar o mercado, ele não investe para melhorar a rua, ele não investe para embelezar o lugar. O dinheiro que ele tem, ele gasta para grade, gasta para repor mercadoria, gasta para tentar botar um segurança, entende? E todo aquele progresso potencial que aquela economia da rua podia gerar, ela fica sequestrada por vagabundo. Isso multiplicado por um país inteiro é a situação do país atual, do Brasil atual, certo? Qual o efeito que tem sobre uma família, mesmo se você pensar uma família corretamente ordenada, qual o efeito que tem sobre as crianças daquela família se elas veem o pai dela ser espancado por um vagabundo do tráfico de droga que manda na rua, na comunidade, porque ele não baixou a cabeça na hora de passar? O efeito de crise de autoridade potencial é tremendo e que talvez não possa ser sanado nem pela boa vontade do próprio pai. Certo? Porque gera ressentimento, desejo de vingança, pode gerar desilusão na criança, entendeu? Pode gerar a visão de que ser otário não compensa, entende? Tudo que a gente vê hoje não é mais um problema, né? Do outro tempo foi um problema do Rio de Janeiro, comunidades ocupadas pelo crime, é um problema do Brasil inteiro. Talvez cidades menores de 60 mil habitantes não sofram com isso, algumas. Mas é um problema que qualquer cidade acima de 400 mil pessoas no Brasil, e muitas delas com menos que isso, passa por esse tipo de situação. Esse problema passa por escola, família, vizinhança, mercados, legislação, polícia, prisão. Todas essas instituições têm algum peso nisso. Tem algum peso nisso de alguma forma. Só para a gente ter uma ideia. Então, como eu falei aqui, pode falar sobre crise de autoridade, famílias disfuncionais ou desestruturadas, ou seja, uma família que não é capaz de ordenar a educação da sua criança, que não é capaz de supervisionar o jovem, que não é capaz de disciplinar o jovem. Isso vai desde a classe média alta até a família mais pobre, tá? É porque a classe média alta, uma coisa que a gente também fala pouco no Brasil, ela tem recursos e muletas
para controlar os seus jovens. Certo? A mãe não tem a menor noção de disciplina, tem a menor noção de ordenamento, da educação ordenada, mas ela deixa o menino na escola, depois deixa no judô, depois deixa na creche, aí tem a babá, tem a empresa, que depois ela vai trabalhar na empresa certinha. Ele tem tudo aquilo que funciona, que pode regular ele externamente, para que ele não vire um delinquente. Da família pobre, a mãe que tem um filho, sei lá, solteira na favela, vai trabalhar na faxina e passa 2 horas para ir para a faxina, 2 horas para voltar e 8 horas na faxina. Ela passou 12 horas fora de casa. Se ela tiver que dormir 8, sobraram 4 horas de supervisão sobre seus filhos. Sobraram 4 horas. Uma parte desse tempo ele ficou na escola. Que escola, né? Uma parte dele ficou na escola, depois ele ficou onde? Ficou com a tia, a vizinha. Ficou na rua. Numa comunidade cheia de traficante. Governada por psicopata. Então, qual é a chance real que essa mãe tem de exercer um controle efetivo sobre a sua vida e o do seu filho? Ela é menor do que a nossa, né? Ou ela é mais difícil, mais dura que a nossa, e ela implica em problemas que talvez nem as pessoas aqui no Borborema vão saber resolver. Porque uma coisa é a pedagogia como ela deve ser feita. Outra coisa é como é que você faz pedagogia se você tem um NEM na frente da sua casa vendendo crack, né? E você não pudesse mudar. É bem mais complexo, né? São bem mais complexos. Que eu acho que nem a filosofia tomista se debruçou sobre elas, porque não se imaginava que pudesse haver um NEM governando a rua e vendendo crack na frente da casa de um pai de família. Certo? Então, mas faz homeschooling numa casa menor que essa sala, com 3 crianças. Faça homeschooling. Certo? E tendo que trabalhar fora. Não é simples, não é fácil. É uma situação bem clara. E que situações que são infernais mesmo hoje na sociedade brasileira. Eu já ouvi esse caso. Eu vi casos de senhora que educou os 2 filhos corretamente, assim, não viraram marginais. Então já é um grande ganho. Não viraram marginais, e ela dizia que ela morava numa casa que era metade dessa sala aqui, eu acho, e ela dizia que ficava chorando ouvindo o filho dela pedindo para sair na rua, porque não aguentava mais ficar em casa, trancado dentro de casa por causa do calor. E ela não queria que ele saísse na rua, porque na rua tinha jovens usando droga. E ela teve que criar o filho nessa situação. Conseguiu, foi uma heroína e tal, etc. Mas quantas pessoas conseguem fazer isso de fato? Quais são as condições que as pessoas têm de fazer isso? Então, escolas que não controlam, né, um problema que a gente discute pouco no Brasil. Né? A gente fala muito, né? Paulo Freire, o problema do ensino. Existe o problema do ensino. A escola brasileira é falida hoje. Mas ela é falida num nível pior do que a gente pensa. Porque se ela fosse só doutrinação, ainda seria menos ruim do que ela ser um bocado de professor tentando doutrinar, outros tentando ensinar sem saber, e um bocado de alunos se matando. De menina assediando menina, de menina espancando menina, de traficante dentro de sala de aula, de menino dando na cara de professor. A escola brasileira era uma desordem completa. Qualquer pessoa que tenha contato com escola pública em grandes cidades, grandes centros urbanos, sabe disso. No Rio de Janeiro, a escola pública do Rio de Janeiro, se você vai... O professor tem um limite, que é o limite o quê? Se o aluno diz, eu sou do comando, o professor não pode fazer nada. O professor não vai fazer nada. Ele não sabe de quem ele é filho, se ele é filho do dono do morro, se ele é filho de gerente de boca. Como é que você ensina alguém assim? Né? Vicências desorganizadas. Vicências desorganizadas vale para a favela? Vale para a favela? E vale para essa vizinhança aqui. Vale para a vizinhança de classe média, para a vizinhança alta. Mas essa vizinhança aqui a gente sai na rua e a calçada está no lugar. E tem lugar para estacionar? Tem. E o muro da casa tem 3 metros. E ninguém vê quem está passando pela rua. Ninguém tem controle visual sobre a rua. Você não sabe o nome do seu vizinho. O vizinho não sabe o seu nome, se precisar de alguma coisa. Você não vê as casas. A rua é um local de passagem rápido, inseguro, que todo mundo tem medo de ficar lá, porque pode chegar a qualquer hora um marginal, um vagabundo de bicicleta, de moto,
e roubar o que você tem, levar o que você tem, dar um tiro em você. E a sua vida começa a ficar uma vida atomizada. Atomizada. A vida da cidade é atomizada. Ela começa a se tornar inorgânica, antinatural. Certo? Essas vizinhanças têm o que a gente chama, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, em sociologia existe um termo para isso que chama eficácia coletiva. Eficácia coletiva é basicamente uma medida que se tenta tomar da capacidade que a comunidade tem, ou a vizinhança tem, de exercer controles informais sobre a sua população, de manter minimamente ordenado aquele espaço, e principalmente sobre os mais jovens. Eficácia coletiva, o que é? Tem um moleque pichando no muro da outra casa, você grita com o moleque, ei, vagabundo, sai daí, e o moleque vai embora. Vocês é eficácia coletiva. Tem alguém olhando a casa da vizinha, todo mundo com o muro baixo tá vendo, tem alguém lá, pula o muro, você grita, ei, sai daí, ladrão. O ladrão sai. Eficácia coletiva. Certo? Um vizinho grita por ajuda, você vai lá ver. Isso é um lugar que tem eficácia coletiva. Tem lugares que tem menos disso, tem lugares que tem mais. No Brasil, eu arriscaria dizer que tem menos em quase todos os bairros de classe média brasileiros. Essa capacidade comunitária foi destruída nesse país. Certo? E aí você tem um problema do crescimento do mercado legal de drogas, de 1980 para cá. Mesma data que começa. Crescer absurdamente o mercado legal de drogas para cá para o Brasil. E a droga traz mais violência, a droga traz mais crime, a droga traz mais sofrimento, traz mais morte. Fora isso, você tem uma legislação penal extremamente leniente. A gente já falou sobre isso no programa. Crítica destrutiva, de novo, quem quiser ver, dá uma acessada lá. No episódio genialmente intitulado Na Cara Não, para não estragar o velório. Mas que a gente fala um pouco sobre isso, né? O que é que significa para um país se um vagabundo é preso, o policial prende o vagabundo 8 vezes e o vagabundo é solto? O que é que significa isso para o país? As 8 vezes, seguidamente. Isso significa que uma hora o comerciante que, sei lá, foi roubado 8 vezes vai desistir de chamar a polícia, ou que ele vai procurar alguém que resolva e bota esse vagabundo na vala, entendeu? E às vezes esse alguém que resolva pode ser um policial que também está de saco cheio de prender o cara e não resolver nada, entende? E começar a haver uma espécie de ciclo vicioso em que as pessoas vão procurando métodos informais de justiçamento privado, que por sua vez pode vir a dar em milícia, extorsão e todo o resto das coisas que são associadas com esse tipo de situação. Né? Fora isso, do ponto de vista da polícia, você tem uma polícia por diversas razões, mas principalmente materiais e humanas, de falta de pessoal, que ela tem a baixa capacidade de resolver crime. As pessoas ficam pouco tempo presas. As pessoas cometem crime e ficam pouco tempo, quando são presas, ficam pouco tempo presas. E no caso das prisões brasileiras, elas viraram algo que a gente pode falar num curso, eu explico mais isso, mas por que a prisão brasileira ela virou o centro de comando e controle do crime organizado, porque ela virou o repasto da faccionalização no Brasil. Né? Entre outras razões, porque todo bandido sabe que potencialmente vai acabar na cadeia, então a força ilegal que comanda a cadeia acaba uma hora ou outra comandando o crime, porque todo bandido vai passar por lá, cedo ou tarde. Certo? Uma das razões é essa. Outras eu falo... Posso falar mais à frente ou em outro espaço, mas não caberia aqui. Mas isso aqui dá um apanhado do inferno urbano e cotidiano que o Brasil virou. Como falei aqui, se quiserem ter mais uma visão sobre isso, tem um livro meu sobre facções, prisões, etc., de que é o comando, o desafio de governar a prisão no Brasil. Pesquisa de 3 anos que eu fiz me enfurnando em prisão. Não fui preso, mas... frequentei assiduamente durante 3 anos as maiores prisões de Pernambuco. Se você estiver pensando em ser preso, tem um ótimo manual de como é que você se vira na cadeia aí dentro, certo? É elogiado por presos e agentes prisionais no Brasil inteiro, certo? E tem um curso também que eu fiz com o Borborema aqui, que a gente chama Introdução à Criminologia, mas que na verdade eu tento abordar o problema do crime sobre essas dimensões aqui que eu falo, certo? Então quem quiser se aprofundar um pouco sobre isso, talvez sentir um pouco de depressão, mas é bom ter essa visão do país no qual você está inserido, do desafio com o qual você tem que lidar,
certo? Para que às vezes ele não fique só pensando, só Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. E que tem um problema muito mais sério para se resolver, certo? Que vai passar por Estado, município e você. E vocês também. Que é o que eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente. Então, beleza. Tem um país que tem essa situação. É um caos urbano. Vocês têm direito a ter uma arma de fogo. Esse direito está sendo garantido por enquanto, minimamente, pelo menos em casa. Ainda que ele seja conquistado a duras penas, porque é caro, é custoso. A arma de fogo é caro, tirar a arma de fogo é caro também. Mas vale a pena. Porque se você não for pagar para proteger a sua própria vida, você vai pagar pelo quê? Pagar para beber cerveja? Não. A arma de fogo é caro? É caro. No Brasil é caro. Poderia ser mais barato. Por diversos motivos ela é cara. Mas uma vez o instrutor de tiro me falou isso. Não, beleza, você paga 8 mil reais numa 12. Hoje, né, com a alta do dólar, 4 mil num revólver. Quanto tempo aquilo dura? Dura um bocado. Então é um investimento que vale a pena se você tiver. Certo? Mesmo que seja você nunca precisar usar. Fora de ambiente de treino. Mas vale a pena ter. Mas vamos lá. Tem um raciocínio meio óbvio que está implicado no uso de arma de fogo, que às vezes a gente não quer onde eu quero avançar. Ou seja, onde eu quero falar mais do que se fala comumente na esfera pública sobre isso. É que é o seguinte. A arma é um objeto que confere poder, certo? Poder é algo que traz responsabilidade. Se a gente for tomar o direito natural, na sua expressão antiga, ele não era só algo que as pessoas podiam demandar, ou que tinham direito, como quem diz, eu tenho direito à arma como eu tenho direito a, sei lá, receber pão. Entendeu? Não. Você tem um direito porque você tem uma posição específica na sociedade que ela vem também com um bocado de deveres. Né? Um dever seu. O direito vem com um bocado de deveres. Então significa que se você tem direito à legítima defesa, você tem direito a possuir uma arma de fogo, você tem que ter a consciência que você também tem um dever de usar isso, ou saber usar isso, para garantir a sua segurança e a sua parcela de segurança em relação ao bem comum. Da sua cidade, do seu país, da sua vizinhança. Ah, mas por que isso? Bom, não estou fazendo um apelo normativo, não. Eu estou tentando explicar nessa palestra que se você não fizer isso, e se você não começar a pensar em relação a isso, alguma hora, o simples fato de você possuir uma arma de fogo não vai significar mais que você está protegido. Porque quem quer fazer o mal vai ter mais arma que você e está empenhado 24 horas por dia nisso, enquanto você está trabalhando, educando seus filhos, estudando, etc. Enquanto vai ter cada vez mais gente empenhada em destruir isso aí. Certo? Da mesma forma que se você é pai, você tem a obrigação de defender seus filhos. Da mesma forma, moralmente falando, que se você é rico, você deve ter a obrigação de alimentar um pobre. A obrigação de dividir algo seu com o pobre. Não que o Estado tenha que tomar seu, mas é aquela obrigação moral, caridade fraterna, em relação a quem não tem nada. Deveria ter. A do pobre é até uma de outra ordem. Mas a de defender o filho é de uma ordem mais imediata. Defender a sua família é de uma ordem mais imediata. Significa que também ajudar o seu vizinho também é. Também é. Não é a sua família, mas o seu vizinho, é o cara do lado. Então, de certa forma, a gente pode dizer que segurança é também um dever de todo cidadão em alguma medida. Então, assim, o que é que você vai fazer com a arma? Vamos lá. A primeira coisa que vai fazer com a arma é aprender a usar ela para defender o seu lar. Ah, ótimo. Você, como indivíduo, tem uma arma, vai servir para defender o seu lar. Você e os seus. Mas se você começar a fazer o exercício que é necessário, quer pensar, tá bom, para além do meu lar, para além daqui, dessa sala mais imediata que tem meu filho e minha mulher. Aí você tem que começar a pensar de maneira um pouco mais refinada sobre a sua segurança. Em círculos concêntricos, que a utilidade é essa.
é primeiro pensar, beleza, você tem uma arma para defender o seu lar, mas assim, sua casa é um lugar seguro? Seu bairro é um lugar seguro? Mas vamos lá para casa. Quantos obstáculos você tem na sua casa? Alguém já parou para pensar isso? Quantos obstáculos são necessários alguém que quer fazer o mal ultrapassar para que ele chegue ao seu intento na minha casa? Quantos obstáculos são? É um muro? É uma cerca elétrica? É um portão? É um porteiro? Quantos obstáculos são? Alguém fez esse exercício? O brasileiro não costuma fazer esse exercício. Não costuma fazer esse exercício razoável de você olhar para o seu ambiente e pensar, não, esse ambiente aqui tem que ser um ambiente minimamente protegido e eu tenho que saber me proteger. Certo? Passar por perguntas como se você tem cachorro, se tem grade em casa, se tem um sistema de monitoramento, quais são os pontos cegos de entrada e saída da sua casa, janela e porta é reforçada, não é reforçada? O que você vai fazer quando você entra e sai da sua casa? Quais são os procedimentos que você faz? O que você faz para não ser pego de surpresa? O que você faz para não pegar a sua mulher de surpresa? E aí começa a subir para uma dimensão comunitária, que eu vou falar mais aqui, é o seguinte, e os teus vizinhos, tu conhece pelo nome? Tu tem alguém para chamar se tu precisar? Que não seja a polícia, que vai demorar para chegar? Tu conhece seus vizinhos? Ah, mas por que eu conheço meus vizinhos? Vou falar por que deve ser conhecer seus vizinhos. Mas sobre isso aqui, vale a pena vocês darem uma olhada nisso? Isso é um tema que você pode falar num curso à parte. Não sei nem se eu sou a pessoa mais apta para falar, mas isso já é uma disciplina de estudos e inteligência, intervenção prática e técnica nos Estados Unidos, países anglo-saxões, que é o que chama Home Deficit. Tem bibliografia tremenda sobre isso. No Brasil não tem nada. O Brasil que tem chegado, interessante, são os sites sobrevivencialistas. Né, que é um tema do sobrevivencialismo, é a ideia de defesa do lar. Claro, o problema é que às vezes aquele conteúdo está perdido em coisas do tipo, como é que você faz para fazer uma cabana se o seu avião cair no meio do mato? Aí, quem tem muita gente que tem tempo e não anda muito de avião, ele está muito preocupado com isso, não vai ter paciência de ficar vendo às vezes isso, por mais que fosse útil. Mas esse tipo de coisa seria útil, a gente ter um mínimo de conhecimento razoável sobre isso. Quer dizer, é bom ou é ruim ter um muro alto? Você diz, é bom. Não, pode ser bom talvez. Olha para um lado é bom. Por quê? Porque bloqueia a visão, o cara tem que pular o muro. Mas e o que é que significa o muro alto se ele pula o muro e você está dentro? Como assim? Ninguém vê ele de fora mais. Ele pulou e entrou e ninguém está vendo mais ele de fora o que é que está acontecendo dentro da sua casa. Eu tenho minha arma, e se ele te render na entrada de casa? E entrar na tua casa? Então são algumas perguntas razoáveis para se fazer, sem ficar louco, mas que fazem você ir pensando na sua segurança e ampliando o seu círculo concêntrico. E uma hora você vai chegar nesse ponto, meu vizinho, o cara que eu posso precisar dele, eventualmente falando. Eu sei o nome desse cara? O que é interessante é o seguinte, é que quando a gente fala em termos de organização de vizinhança para se proteger, por mais que se pense, não significa que você precisa ter direito a porte de arma de fogo, certo? Os países em que esse conceito começou a ser trabalhado, muitas vezes, eram em cidades em que as pessoas não têm direito ao porte velado da arma. Tentaram dar com a arma na rua. Até tem arma em casa, mas direito a dar com a arma na rua. Mas as pessoas começaram a ver que determinadas medidas de organização comunitária poderiam servir potencialmente para que elas pudessem proteger a si e aos seus e, de certa forma, pelo fim da procura de segurança, se restabelecer uma vida comunitária que se perdeu exatamente pela falta de segurança. Porque foi a falta de segurança prioritariamente. Foi ela, no caso brasileiro. É algo do capitalismo moderno, é claro que é. Você trabalha 8 horas fora, volta para casa, o centro de trabalho não é mais perto do local de casa, o bairro de casa começa a ser um bairro dormitório, então você chega cansado, não vai falar com o vizinho. O vizinho é chato, difícil conviver, as pessoas são diferentes, as pessoas são complicadas. Quanto mais liberado do meu vizinho, mais ele se mete na minha vida. Entendeu? Aparentemente é bem melhor tu ficar lá e eu cá. Certo? Mas qual é a consequência disso para a sua cidade, para a sua vida, para a sua segurança pessoal? Então, assim, como é que você pode
reverter esse processo, certo? Esse movimento é um movimento político. Político no sentido de procura de bem comum, certo? E que esse é interessante porque, do contrário de outros que a gente falou lá atrás, escola que não controla, polícia, aí a política tem que mudar a política, não? E às vezes nem isso. Porque a qualidade dos professores brasileiros não dá para botar a culpa no Bolsonaro se a educação brasileira não se ajeita, né? A gente sabe disso, certo? Há um problema bem maior. Mas há uma dimensão de ação cotidiana do cidadão comum que está ao alcance dele, mas que a gente tem que romper certos costumes culturais que a gente acha que são costumes brasileiros, mas são costumes modernos. Costume de vida moderna. Costume de vida que rejeita a ideia de comunidade, de vizinhança. Né? Que cada um com suas coisinhas, né? Eu não posso ouvir o meu vizinho, porque o meu vizinho é diferente de mim. Então, cada um com as coisinhas, é ele que se dando para lá. No dia que você precisar de ajuda, pode ser que você veja que faltou você saber o nome dele para poder chamar quando a sua casa estava sendo atacada. Certo? Como é que isso aconteceu em outros lugares do mundo? Vou dar um exemplo aqui. Estados Unidos. Vocês já ouviram falar do caso Kitty Genovese? Certo? Eu vou falar um pouquinho de um caso que aconteceu aqui no Brasil antes, porque aí talvez vocês se lembrem e aí eu faço uma semelhança. Vocês lembram, 2016, São Paulo, Natal 2016, o caso de um ambulante chamado Luiz Carlos Ruas, 54 anos, tinha um homossexual sendo agredido no metrô de São Paulo. Esse ambulante foi tentar interromper a agressão. Dois trogloditas estavam batendo no cara. Foi tentar interromper a agressão. Os caras partiram para cima dele. O homossexual conseguiu correr. Espancaram o cara até a morte. Durante o dia, no metrô de São Paulo, todo mundo vendo. Ninguém fez nada. Ninguém fez absolutamente nada. Isso é um caso típico de um conceito que uns sociólogos e psicólogos americanos chamam de bystander effect. Bystander effect é basicamente um conceito para tentar explicar o fenômeno de quando acontece que a presença de muitas testemunhas pode funcionar como inibidor da ação e da mobilização humana, em contexto de impessoalização, de atomização da vida. Esse conceito foi cunhado no caso da Kitty Genovese. Essa jovem, em 1964, 28 anos, ela trabalhava como garçonete em Nova York, e ela chegou de noite na casa dela, num condomínio em Nova York, Kew Gardens, na região de Nova York. Ela chegou de noite, estacionou o carro, saiu do carro, e na mesma hora parou, estava escondido, e com o carro perto, um sujeito chamado Winston Mosley, essa figurinha aí atrás, que atacou ela com a faca. Ele ataca ela com a faca, eles entram em luta corporal, ele dá 2 facadas nela, ela sai correndo. Ela sai correndo e começa a chamar por socorro. E gritando, socorro, alguém me ajuda, socorro, alguém me ajuda, socorro, alguém me ajuda, e correndo no meio dos prédios do condomínio. Era um condomínio aberto, né? Correndo no meio dos prédios do condomínio. Mosley vai atrás dela, ela vira uma esquina num prédio, para de frente do prédio, alguém grita da janela, ei rapaz, que é isso aí? Aí o Mosley recua, a Kitty para na frente do prédio, desmaia, ninguém desce, o Mosley volta, entra no carro, dá a volta no condomínio, sai do carro, procura ela, encontra ela no beco, esfaqueia ela até a morte. Aí eu errei no site, mas não tem problema. O caso ficou famoso porque um jornalista escreveu um livro que descobriram que 38 testemunhas teriam ouvido os gritos dela. 38 pessoas nesse condomínio ouviram a mulher gritando, socorro, ele vai me matar, socorro, ele vai me matar, socorro, ele vai me matar. E a única pessoa que gritou, teve um cara que gritou, que foi esse, e outro que chamou a polícia. Ninguém desceu. Era um condomínio cheio de gente. Ninguém desceu. A mulher morreu porque o assassino matou, óbvio.
é o culpado da morte dela. Mas as pessoas ficaram vendo a situação sem fazer nada. Nossa, mas esses americanos, por isso que eu falei do exemplo do Luiz Carlos Ruas, é a mesma coisa. O cara foi espancado até a morte no metrô, na frente de todo mundo, e ninguém fez nada. Nada. Meio assustador, mas é um fenômeno que se repete cotidianamente. 2 psicólogos americanos tentaram explicar isso. Os limites da psicologia natural tem. Mas é interessante os mecanismos, os gatilhos que eles encontraram para que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Eles chamam Bibi Latani e John Daly. Então, basicamente é o seguinte, existem 2 motivos que explicam o fenômeno, certo? O primeiro é o seguinte, quando você apela para um nome coletivo, socorro, alguém me ajuda, é um coletivo impessoal que você está chamando, entende? Então, se alguém chama nessa rua socorro, alguém me ajuda, você pode ouvir isso e você pode pensar, alguém vai ajudar. Não é possível que ninguém vá lá. Ah, não, alguém já deve ter ido. Alguma pessoa vai resolver. Isso não é problema meu. Isso não é problema meu, hoje a resposta mais brutal. Mas a resposta mais comum é, alguém vai ajudar. Alguém vai resolver isso aí. Alguém está gritando socorro. Alguém está mais perto, eu estou longe. Estou com minha família. Não vou lá agora. Certo? O outro motivo é mais intrigante, que é o que eles chamam de ignorância pluralística. É quando a mente da gente começa a inventar desculpa para não se envolver. Ah, sei lá, aquele cara tá caindo no chão, deve estar bêbado. Ah, essa pessoa aí talvez seja só uma mulher brigou com o namorado correndo dele. Né? E isso, todo mundo na região. Todo mundo. Todo mundo ao redor. Interessante é o seguinte, é que há casos e casos que isso se multiplica. Há casos em que esse fenômeno se rompe. Por um caso que aconteceu, famoso, 11 de setembro. Quem lembra? 11 de setembro. 4 aviões ou 3 aviões, salvo engano. Só um dos aviões os passageiros reagiram. Só um dos aviões. Os atacantes tinham faca. Só um dos aviões os passageiros reagiram. Aí uma pessoa morreu na reação. Só que o avião caiu. Caiu fora do alvo. Salvaram provavelmente o Capitólio ou a Casa Branca. Você fala. O resto não. O resto as pessoas ficaram todas aterrorizadas. Situação tipo, eu não vou fazer porque, veja, coletivamente falando, sei, 3, 4 caras com faca, o avião tem 50 pessoas, 70 pessoas, 100 pessoas. Se todo mundo se levantar, os 3, 4 caras com faca não teriam a menor chance, né? Teria 2 esfaqueados. Na verdade, eles acabam nem entregando a coisa na hora H. Mas todo mundo se apavora, porque eu me apavoro, outro se apavora, porque eu me apavoro, outro se apavora, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Bystander effect. Isso é interessante, porque o que é que se ensina sobre violência, sobre nossa segurança, né? A primeira é óbvio. É que o fato de você viver numa cidade grande, que todo mundo já deve ter percebido, ou de você estar cercado por pessoas, não significa que elas vão lhe ajudar. O fato de você ter vizinhos, não significa que eles vão intervir. Esse é o primeiro fato que você tem que levar em consideração. É que na sua vida atomizada, não significa nem que seus vizinhos não vão intervir, e se você se perguntar direito, talvez nem você vai interferir também. A ironia do bystander effect é que quando a gente pergunta para as pessoas individualmente, todo mundo diz que ia intervir. Por quê? Porque esse é o outro mecanismo do bystander effect. É o efeito que a anomia provoca. O que os caras que fazem experimento social com isso, que é interessante, descobriram que é o seguinte, é que quando você nomeia a pessoa que você pede ajuda, ela lhe ajuda. Quando você aponta para a pessoa que você pede ajuda, ela lhe ajuda. Por quê? Porque o ato de apontar e nomear e chamar
O Francis Rossi, o filósofo, dizia que o nome é aquilo que invoca a alma da pessoa. O nome é aquilo que invoca a sua alma. Então, o fato de você ser chamado pelo nome do batismo, de alguém dizer assim, fulano me ajuda, faz você sair de casa e ajudar. Porque você se sente responsável diretamente pelo destino daquela vítima, por ajudar ela ou não. Então, se a gente tomar essa descoberta, que é uma descoberta que eles já fazem hoje, e juntar com o que eu estou falando, significa o quê? Que se você e as pessoas da sua vizinhança se conhecerem minimamente, vocês estão mais protegidos contra ameaças externas. Um ao outro se protege meio que naturalmente nesse processo. E não significa ser amigo, não significa ter intimidade, frequentar a casa, significa saber quem é aquele ser humano, o nome daquele ser humano do outro lado, se ele tem família, se ele não tem família, se ele trabalha, se ele não trabalha, se tem uma velhinha inválida lá, se não tem, se tem uma mulher sozinha na casa, se não tem, se tem criança na casa, se não tem, o básico, que a gente não sabe hoje. O simples fato de você conhecer já é um gesto que vai aumentar a segurança da sua rua e da sua comunidade, da sua vizinhança. Só de você saber o nome das pessoas. Para quando você precisar delas ou elas precisarem de você. Certo? Ah, mas isso aí é uma viagem. Não, é não. Por causa do bystander effect, nos anos 60, que se redia não vezes, os anos 70, o início dos anos 70 e os anos 80, é o auge da criminalidade americana. E é também o momento que as pessoas começam a reagir a isso. O país reagiu, de fato, ao crime galopante. Que é interessante, ou seja, o país pode reagir, de fato, ao crime galopante, mesmo que ele continue com os problemas estruturais, muitas vezes, que deram no crime. Mas o Estados Unidos reagiu. E se reflete em filmes, por exemplo, não sei se algum de vocês já viram aquele Duro de Matar. Acho que no Charlie Bronson, né? Os clássicos de Charlie Bronson. Acho que no Duro de Matar 2 ou 3, ou é 1, não lembro mais. Mas eu sei que o Charlie Bronson chegou na vizinhança. A vizinhança está toda degradada, só tem vagabundo. Todo mundo roubando todo mundo o tempo todo. Assim, os vagabundos roubando, o pessoal com medo. Desejo de Matar. Isso, Duro de Matar é com Bruce Willis. Obrigado. O nome certo é Desejo de Matar, com Charlie Bronson. E aí a vizinhança cheia de vagabundo, todo mundo em casa com medo, e o Charlie Bronson é aquele cara que chega, eu lembro até dessa cena desse filme, que quando o Charlie Bronson chega no bairro, tem um bandido que chama Risadinha, que ele rouba a bolsa dos outros e sai rindo. Aí também é risadinha, né? Porque rouba e fica rindo na cara dos outros. Aí o Charlie Bronson chega, tá entrando em casa, o Risadinha rouba a bolsa de uma mulher e sai rindo. Aí o pessoal, Risadinha roubou mais um. Aí ele faz risadinha, não é? Aí ele saca um trabucão daquele, um revólver daquele, o calibre do revólver que eu não sei qual é, mas aquele revólver tipo Clint Eastwood, e dá um pipoco no Risadinha que ele sai voando 2 quarteirões. Pá! Aí todo mundo, e aplaude. E aplaude. E aplaude. No final desse filme, quando as gangues começam a querer matar o Charlie Bronson, há uma reação comunitária, que os velhinhos saem na rua dando tiro na gangue, todo mundo pega a sua arma e vai. Os caras gangues são metralhados pela vizinhança. Charlie Bronson é só, tipo assim, o desencadeador do processo. Não é exatamente disso que eu estou falando, mas é uma expressão num filme de ação e violência norte-americano de um desejo que aquela comunidade e aquele país tinha de começar a reagir ao problema do crime. Reagir coletivamente e reagir comunitariamente. Nos anos 70 começam a surgir os grupos de vigilância comunitária ou patrulha do bairro, qualquer coisa. Nos Estados Unidos chama Neighborhood Watch, né? Esses programas eles tinham vários formatos diferentes, às vezes com gente armada, às vezes gente desarmada. Não era aqui como a gente tem no Nordeste, máfia do apito, né? A turma do apito que chega lá e aí cobra pra você o negócio e você fica na dúvida se paga, porque se você não paga, aí você não sabe se ele vem roubar, se ele deixa o ladrão roubar, aí você paga e no final das contas você não sabe se está pagando o negócio. Não, é diferente, é a comunidade de fato engajada. São as pessoas da rua que começam a criar dispositivos para vigiar a rua, para tornar a rua um lugar mais seguro, para assistência mútua, às vezes armada, às vezes não.
já explico como às vezes até desarmado existe realmente possibilidade de se melhorar a coisa. E em 1972 o negócio começa a se espalhar tanto que em 1972 a Associação Nacional de Xerife, ele lança um programa nacional que era assim, os Estados Unidos não é um estado central, né, não tem um estado central forte, mas era um programa para capacitar. Então, você queria criar um programa de Neighborhood Watch na tua vizinhança, eles iam lá e diziam, olha, o que é que dá certo? Dá certo isso, dá certo aquilo, né? Fazer uma capacitação. Ah, mas como era o programa? Gente, o programa tem tantos formatos quantos grupos tem, mas são ideias super bacanas que ainda funcionam hoje em dia, em muitos lugares que são plenamente implementáveis no Brasil. Por exemplo, há um grupo de coordenação do grupo de vigilância comunitária. Esse grupo cadastrava as pessoas que queriam participar de alguma forma. Cadastrar significa o quê? Ele pegava até o mapa do bairro e marcava casa tal, mora fulano, cicrano, beltrano, que trabalha com isso, trabalha com aquilo, trabalha com aquilo outro, chega em casa mais ou menos nessa hora, sai de casa mais ou menos nessa hora, tal. Eles tinham um controle que era dividido entre o resto do grupo, que servia para que as pessoas pudessem saber minimamente da rotina uma das outras e poder se ajudar nesse processo. Por exemplo, estou chegando em casa, chego em casa de 8 horas, pedia para fulano, tu pode sair na rua quando eu estiver chegando? Fulano saia na rua. Pelo fato dele sair na rua, eu não fico desprotegido enquanto eu estou estacionando meu carro na rua de noite. Só um exemplo de coisas que eles faziam. Outras eram até mais ousadas. Os caras se uniformizavam e aí eles entravam em contato com o xerife da responsável pela área. Seria o chefe de batalhão aqui. Quando batalhão, entrava em contato com o cara, pegava o contato do cara e tinha os rádios ligados direto ao rádio do policial da área. Porque eles diziam, tem um cara suspeito aqui. Só do fato dele avisar, tem um cara suspeito aqui, e o policial saber que não era um trote, ou seja, não era um mecanismo como diz que denúncia, o policial sabia quem estava ligando para ele, que não estava de sacanagem, aí o policial dizia, desvia a patrulha e vai para lá. Vai para lá, aborda o cara, reviste o cara, mostra pro cara, mesmo que o cara não seja um vagabundo armado, o cara só queria, sei lá, invadir uma casa, ele tem a sensação que aquele lugar é vigiado. Ele vai embora e vai fazer isso em outro lugar. Estados Unidos, redução de crime na ordem de 41% da população americana hoje vive em vizinhanças que tem algum tipo de programa Neighborhood Watch. Certo? Os últimos meta-estudos que fizeram deu em torno de redução de 16% na ordem dos crimes onde esses programas funcionam. 16% é muita coisa. Parece pouca coisa, mas é muita coisa. E aí é uma média, né? Tem lugares, média significa tem lugar que dá mais, tem lugar que dá menos. 27% das vizinhanças no Reino Unido. Outro fator interessante, o que se verificou nos Estados Unidos, no Reino Unido e outros lugares se colocaram. O programa vira um motivo para que os bairros possam voltar a se mobilizar e que possa voltar a haver vida comunitária naqueles bairros. Isso é interessante, porque se você parar para pensar o seguinte, a gente não falou lá atrás que o direito de existir é o mais fundamental que você tem, porque sem esse direito de existir você não tem nenhum outro direito? Então significa que o melhor motivo para se organizar comunitariamente é garantir o seu direito de existir, meu filho. Entendeu? É o melhor motivo, é o motivo prioritário pelos quais os aglomerados urbanos se ajuntavam, humanos se ajuntavam, era se proteger, proteção mútua, certo? Proteção mútua. A mesma coisa é o movimento comunitário. Os caras começaram a ver que o movimento comunitário americano estava se reavivando e revivendo, porque havia uma ótima desculpa para todo mundo voltar a conhecer seus vizinhos, voltar a ter controle sobre sua vizinhança, voltar a exercer esse controle sobre a vizinhança, que era a necessidade de vigilância conjunta, vigilância comunitária. Certo? Agora, no mundo já está se verificando o que a gente chama de... A técnica chama de WhatsApp Neighborhood Crime Prevention. É um nome bonito para vizinhos se organizando em grupos de WhatsApp para tentar garantir sua própria vigilância. Ou seja, usando a tecnologia para isso. O que significa usar a tecnologia para isso? Tem bairros no Brasil que já estão usando isso. Se você tem um grupo de WhatsApp com as pessoas da sua rua, significa que quando você está chegando em casa de noite, você pode mandar uma mensagem para o grupo e dizer: pessoal, alguém pode aparecer na frente de casa porque eu estou chegando com o carro, estou com medo de ser assaltado. Se 4 pessoas saem só para olhar você chegar,
aqui, só a presença dessas 4 pessoas, principalmente num país em que cada vez mais vagabundo não sabe se você tem arma em casa ou não, faz com que um vagabundo que esteja passando ou que estivesse seguindo aquele carro pense 2 vezes antes de roubar aquele carro. Ele muda de alvo. Ele muda de alvo. Da mesma forma, se a casa de alguém está sendo invadida ali, antes de ligar até para a polícia, eu aviso meus vizinhos, pô. Porque a polícia demora, o meu vizinho não. Pode ter um vizinho meu, eu posso não ter uma arma de fogo, pode ter um vizinho meu que tenha, e até o fato de às vezes ele ir para frente da minha casa e atirar para cima, faz com que o vagabundo saia correndo. Entende? Então, tem 9.250 grupos desses registrados na Holanda. Já tem se verificado casos de aumento do associativismo, aumento da eficácia coletiva, início de organização política. Isso é um ponto interessante porque ele deixa essa pergunta, né? A gente, durante muito tempo aqui no Brasil, não é muito tempo não, de 7 anos para cá, há uma apropriação dessa chamada nova direita da mobilização política. Eu falei disso na minha palestra. Em 2013 em diante, as pessoas começam a se associar, aprende, grupo do WhatsApp, organizar evento no Facebook, alugar carro de som, fazer manifestação, fazer protesto, até mesmo ir na casa do político, na frente da casa do político, cobrar o cara no aeroporto. Essa turma aprendeu a fazer política nesse nível. Mas ninguém ainda está fazendo direito política no nível mais fundamental da política, que é a da tua rua e do teu bairro. A gente vê, todo mundo dizendo, não, mas ocupação de espaços deveria... na associação do morador, mas a associação do morador quase não existe mais hoje. Quando existe, é um mafioso lá dentro, muitas vezes. Que só da tua briga que tu vai pegar com aquele mafioso, tu já está em risco de vida. Mas a tua rua é só tu e mais, sei lá o tamanho dela, mas é só tu e mais, no máximo, 100 pessoas, 120 que moram nela. Entendeu? Qual o trabalho que dá você começar a fazer esse processo? Qual o trabalho que dá você começar, mesmo que você não diga lá, estou organizando um grupo de vigilância comunitária, qual o trabalho que dá você começar a fazer o processo de conhecer seus vizinhos? Certo? E aí o apelo que fica aqui, a pergunta é, e aí, você vai fazer o quê? Você vai deixar seu país virar um México? Reparte de bandido? Ou então você vai tirar a sua arminha e ficar em clube de tiro achando que você está muito bem protegido por causa disso? Você está mais protegido do que você estava se você não tivesse. Mas se abrir uma boca de fumo, de um bocado de vagabundo, do lado da tua casa, a tua arma de fogo talvez não faça muita diferença, não. Mas, se a tua rua está mobilizada, se vocês conhecem uns aos outros, se vocês têm o telefone do comandante do batalhão e sabem encher o saco dele, e liga para ele quando acontece um problema, e incomoda, e vai lá. Se você conversa com seus vizinhos aí junto no clube de tiro. Se você convence seus vizinhos aí junto do clube de tiro, pode ser que a sua rua seja um ponto novo de ordem, ou de recuperação da ordem naquela cidade, naquela comunidade em qual você está inserido. Acho que é isso. Esse é um apelo interessante, porque aqui não é Bolsonaro, aqui é você. Tá? Isso aí, gente.